sempre a pergunta em que momento a startup deve se formalizar perante a junta comercial, perante a Receita Federal. Em que momento a startup deve obter seu registro perante a Receita Federal, o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas? Pois bem, eu entendo que isso deve se dar não no primeiro momento, não no momento em que a startup ainda é uma ideia, ainda é uma descoberta. Nesse momento, é importante que se evolua com o protótipo, se evolua na validação do que a startup se propõe, para só então se registrar formalmente. E aí eu faço uma divisão entre a formalização perante Receita Federal, junta comercial, e a formalização perante os sócios, perante os envolvidos diretamente com o esforço da empreitada. Essa formalização, o memorando de entendimentos, por exemplo, é fundamental, mesmo antes do registro da empresa na junta comercial, mesmo antes da empresa ter um CNPJ. Então são duas formalizações diferentes. Uma é a cultura interna de formalização da startup e como todas as decisões dos sócios devem ser assinadas, se forem contratar alguma pessoa para ajudar, aquela relação deve estar formalizada, mesmo que seja na pessoa física de um dos sócios. A startup ter uma cultura de formalizações internas é absolutamente estratégico. Isso é diferente de a startup se formalizar perante os órgãos, perante junta comercial, perante Receita Federal. Aqui, aí é importante saber exatamente o momento. Por quê? Porque se aquela ideia não se valida, se o protótipo não entrega o que de fato se busca, aquela empreitada não vai para frente, aquela startup não vai se transformar numa empresa formal, ela vai terminar ali. Se a ideia não for validada no mercado, não faz sentido eu ter um CNPJ, não faz sentido eu ter um registro na junta comercial se eu sequer validei um protótipo. Então, é muito importante entender essas duas diferenças de formalizações e saber o exato momento de ir buscar um CNPJ e o registro na junta comercial. A gente apresenta isso no livro, a gente discorre sobre isso e a gente pontua alguns milestones que a startup encontra, que a startup atinge, e aí sim ela deve se registrar na Receita Federal e na junta comercial. Mas não ser algo de imediato, enquanto a startup ainda é uma ideia, enquanto a startup ainda está desenvolvendo o seu protótipo. Por quê? Porque se a startup não vai para frente, você gasta um tempo e um esforço enorme para encerrar aquele CNPJ e ainda fica responsável por aquilo durante alguns anos, mesmo a empresa não tendo tido atividade operacional. Então, atenção para isso, atenção para essa diferenciação entre formalizações internas, memorando de entendimento, acordo de titularidade e todo mais, e formalização perante os órgãos públicos para a obtenção do CNPJ. São coisas diferentes que devem se dar em momentos completamente diferentes ao longo do ciclo de vida da startup e a gente pontua isso no livro, a gente pontua isso no método, essa diferença e os momentos, os milestones mais importantes.